André, na sua experiência com o desenvolvimento, quais linguagens você trabalhou? Prós e contras. Boa, vamos tomar um gole de café para responder essa. Beleza, tá quente pra muito bem. Bom, quais linguagens que eu já trabalhei? Eu sempre fui mais pro lado web, certo? Então, assim, vamos voltar no tempo. Eu entrei na faculdade de computação em 2000. A primeira linguagem que eu trabalhei, oficialmente, trabalhei não, que eu usei na faculdade em algoritmos foi Scheme. O professor ele resolveu inovar e deu algoritmos em Scheme. E foi muito legal, tinha um livro bem legal que é How to write program, não, How to develop program, acho que como assim, que aí tem a sigla HTTP, que era um livro sobre como aprender a programar com Scheme. Era um livro bem bom, didaticamente falando. A gente aprendeu bastante com ele. Então eu comecei por um rumo meio diferente. Aí eu aprendi, desculpa, então eu aprendi Scheme, que ele é derivado do Lisp, uma linguagem funcional. E eu aprendi depois a trabalhar com C. E eu dei uma passada rápida por Pascal na faculdade. Eu não mexi muito com Pascal quando eu estava aprendendo, mas depois eu tive que dar aula de Pascal lá pra frente, mas tudo bem. E aí eu lembro que a gente aprendeu a fazer telinhas com Turbo C, que parecia muito com o Delphi, então eu tive uma experiência já na faculdade com uma tela de Delphi, coisa assim. E eu até contei num vídeo que antes de entrar na faculdade, o meu primeiro programa foi feito dentro do Mirk, na linguagem do Mirk, que eu não sei que linguagem que era uma linguagem própria, e eu não sabia nem que aquilo era programação ainda, mas tudo bem. Então esse foi o meu início. E aí, aprendendo essas linguagens, eu comecei a ficar bastante interessado em web e comecei a estudar PHP meio que por conta. PHP, fiz um cursinho rápido lá na faculdade, esses cursos grátis de PHP, comecei a estudar online PHP, aprendi questão de cliente-servidor, web e tal, não sei o quê. E a minha primeira empresa que eu trabalhei como desenvolvedor foi com PHP. Então, PHP, aí você acaba mexendo muito com HTML, CSS, JavaScript. O JavaScript era bem inicial na época, assim, que eu mexia pouco com ele, mas fui aprendendo mais. Então, digamos que o forte foi PHP e JavaScript. Aí eu passei um tempo tenebroso, já que se pediu os prós e os contras. Passei um tempo trabalhando com Delphi. Sim, eu trabalhava nessa empresa com PHP, trabalhava com web, e aí um conhecido meu tinha uma empresa de desenvolvimento e ele falou o seguinte: ó, eu tenho meu sistema todo em Delphi e eu ganhei uma licitação e tal e precisam que construa um módulo web com PHP. Você dá conta de construir um módulo web para comunicar com o banco de dados? Falei, sem problema, vamos fazer. Aí ele falou, beleza. Aí então pedi as contas, 30 dias de acerto, tal, aquele negócio todo, tal, saí da empresa que eu tava e fui trabalhar com ele. Chegou lá, no primeiro dia ele disse o seguinte, ele falou, olha, aquela parte web, eles meio que suspenderam, vai ficar para depois. Mas você mexe com Delphi, né? Aí eu olhei para ele, eu tinha pedido as contas na outra empresa, estava eu ali começando a trabalhar, eu falei, tá, né? Tinha tido um contato na faculdade e comecei a trabalhar com Delphi. O que aconteceu? Isso foi em 2008. Olha aqui, ó. Parte da minha barba é branca por causa daquele ano que eu trabalhei com Delphi. Não foi justamente assim só o Delphi, né? Mas a empresa era péssima, o trabalho era péssimo, o chefe era péssimo, não quis me registrar, ficou numa briga toda e tal, explorava e um monte de coisa. Mas digamos que foi o pior trabalho que eu já tive na vida, e era Delphi. E era um código que só ele tinha feito, era um programa que ele fez sozinho, então eu ficava dando manutenção naquele negócio, eu ficava apagando um monte de código inútil, repetição, eu ficava otimizando o código dele lá para passar o tempo e tal, eu ficava desenvolvendo coisa em Delphi, e eu odiei completamente, mas tudo bem. Aí depois eu me libertei disso, comecei a dar aula, então aí eu comecei a eu dei aula de Pascal na faculdade, eu dei aula de Fortran na faculdade, dei aula em linguagens diferentes e conteúdos diferentes também, não só programação.
Sim, ó, o Augusto falando aqui, ó. Tô com 28 anos, estou ficando com cabelo branco. Então essa barba branca aqui, ó, era 26 anos na época. E foi engraçado que agora eu tive que tirar a barba toda, porque eu fiz um exame que precisava colar eletrodo esses dias, mas tá crescendo de volta, mas quando ficar maior dá pra ver. Tem um tufo branco nesse lado aqui. E esses tufos vieram dessa época. Mas aí o que acontece? Aí eu fui para a área acadêmica, depois voltei a trabalhar com programação web, trabalhei mais uns anos com PHP, JavaScript e tal, me diverti bastante com isso. Fui fazer o mestrado, criei a vida de programador. Na verdade foi o contrário, né? Criei a vida de programador, depois fui fazer mestrado. E aí eu investi mais no vida de programador e na parte acadêmica, né? Então eu já dei aula de algumas linguagens diferentes, já mexi um pouco com Python, já dei aula de Java, sim. Até eu estava conversando com um cara que estudou comigo Java, ele estava falando comigo pelo LinkedIn hoje. Que mais? Então, ó, C e C++ eu sei bem, Java. O Python eu sei, mas eu não aprofundei muito com Python. Não tive tanta oportunidade assim. Mexo com JavaScript. Agora lá na Tribe eu trabalhando bastante JavaScript Node. Mexi bastante já com PHP. Eu tenho muita coisa minha em PHP, então coisas que eu mexo no site ou coisas pessoais faço com PHP ainda. Então eu sei um pouco de Scheme e Pascal, Delphi. Eu tive que dar aula já de Visual G. Não sei se você sabe o que é Visual G, mas ele tenta ser um Portugal, mas ele é um Pascal traduzido para português com umas falhas e beleza. Mas tudo bem, é isso. Linguagens foram essas que eu trabalhei. Prós e contras. Bom, cara, PHP, que eu trabalhei mais. O pessoal fala bastante mal, mas é uma linguagem bem boa para trabalhar com web. Ela amadureceu bastante, ela mudou bastante com o tempo. Tem muito que falam mal do PHP, mas é por causa de más práticas antigas de PHP 3 e 4, principalmente. Java é uma linguagem muito boa, muito estável, tem bastante mercado. JavaScript está crescendo demais e tem também muito mercado. Dá para fazer de tudo com JavaScript. C é uma linguagem que nunca vai morrer. É uma linguagem que C e C++ né, que dá para usar para muita coisa. O pessoal que mexe com embarcadas e tal. Python também está crescendo bastante, tem muita área. E beleza, das que eu mexi, acho que foi isso. Esse foi um corte da nossa live. Se só um pedacinho foi legal, imagina a live toda. Participe com a gente toda terça às 20h30 no nosso canal do YouTube ou na Twitch TV.